Graça e paz, querido irmão, querida irmã, bom dia! Que Deus ele abençoe o seu dia, que você tenha um dia de paz, um dia de bênçãos, um dia de vitórias, um dia de portas abertas, um dia de conquistas, um dia edificante, produtivo e lucrativo, em nome de Jesus. Amados, a palavra de hoje está em Gênesis, livro de Gênesis, capítulo 50. Livro de Gênesis, capítulo 50, no versículo 20. Diz assim: Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Glória a Deus. Amados, nesse texto nós podemos extrair aqui lições preciosas. E eu quero compartilhar com você pelo menos 3 lições de José. Olha que interessante. Nós já estamos no final da história. O José está agora governador do Egito, está abençoado, promessa cumprida, sonho realizado, e os seus irmãos, que tinham tentado matá-lo e o venderam como escravo, estão agora diante dele, temerosos de que ele se vingue, uma vez que Jacó já foi promovido aos céus. Bom, olha as palavras de José, tá? Ele entende que o plano de Deus se cumpriu, tá? Ele entende, quando ele diz assim que Deus tornou todo aquele mal em bem, ele está falando da sua trajetória. Ele está falando do caminho que ele percorreu para chegar até aqui. Olha que interessante. Então veja que José ele tem uma clareza. Ele tem uma clareza, ele tem um entendimento, uma boa compreensão dos fatos, de tudo o que aconteceu. E é justamente pelo fato dele entender muito bem o que aconteceu na sua história e o que Deus estava fazendo, o que Deus fez, é que ele não tem nenhum ódio, não tem nada no seu coração contra os seus irmãos, porque ele sabe que tudo que ele passou foi importante. Todo o sofrimento foi importante na sua vida. Ele sabe disso. Então, a primeira lição aqui é que nós, quando somos provados, né, as provações que nós passamos, as dificuldades que nós enfrentamos, são lições de Deus. Deus permite para que possamos aprender alguma coisa. José, ele aprendeu com a sua história. José, ele aprendeu com a provação, com a luta, com a dificuldade que ele passou. Ele aprendeu, tá? E agora ele tem clareza, ele tem entendimento do que Deus estava fazendo. Olha que interessante. Então, todo o caminho de sofrimento que José percorreu foi um aprendizado. Foi um aprendizado. Ele percebeu que isso foi importante para que ele pudesse chegar a ser o governador do Egito. É claro que Deus poderia, né, tirá-lo lá da casa de seu pai, levá-lo para o Egito e em uma semana colocar ele como governador. Mas ele não teria experiência para governar, ele não teria contatos, vínculos, amizades duradouras no Egito, ele não teria o respeito das pessoas mais importantes do Egito, então o seu governo seria um governo forçado e fracassaria. Então Deus fez todo esse caminho, de maneira que José ele ganha o respeito das pessoas, ele ganha o prestígio, ele ganha a admiração, e agora que ele está como governador, ele tem o apoio das pessoas ao seu redor, que vão aceitar a sua liderança por espontânea vontade, né? Que vão desejar que ele governe, que ele lidere e que vão fazer com prazer a sua vontade. Olha que maravilha, olha como que Deus trabalha. Então, essa é a primeira lição, meu irmão. Tudo que você passa, tudo que você está passando, o sofrimento que Deus está permitindo você passar, é para você aprender algo que será muito útil para você lá na frente, quando a promessa se cumprir, quando o sonho se realizar. Tá? Talvez você não está entendendo nada, tá sofrendo muito, como sofreu José. Tá? Mas o que você está passando, entenda, é um aprendizado, são lições
que você precisa acumular, são experiências que você precisa guardar, que você precisa adquirir, porque isso será útil lá na frente, tá? Então você está passando prova, tá na dificuldade, meu irmão, minha irmã, o que você tem que perguntar para Deus nas suas orações é o seguinte: Senhor, qual é a lição? É isso que você tem que perguntar para Deus. Você está na luta, está no meio do vento, da dificuldade, pergunte, Deus, qual é a lição? Senhor, me ajude a entender, a identificar o que é que eu preciso aprender durante essa dificuldade. De repente você está até repetindo a mesma prova, a mesma dificuldade, porque você não aprendeu a lição que deveria ter aprendido das outras vezes. E aí? Qual é a lição que você tem que aprender? Pergunte para Deus. Olhe para os seus sonhos, olhe para as suas promessas, olhe para o lugar, né, aonde você tem que chegar, aonde Deus quer te colocar. Olhe lá na frente. Isso de repente vai te dar pistas, vai te dar aí sinais do que você tem que aprender para chegar lá, tá? De repente alguém precisa aprender humildade. Pode ser o caso. De repente alguém precisa aprender generosidade, ajudar os outros. De repente alguém precisa aprender uma coisa simples, que é ser dizimista e ofertante. De repente alguém precisa aprender a perdoar. Perdoar. Como é que você vai estar numa posição de liderança? Né? Você vai virar um governador que vinga todo mundo, que mata todo mundo, que é 880, ferro e fogo? De repente alguém aí precisa aprender a perdoar. Pergunte para Deus: Senhor, por que essa prova? Por que essa luta? O que o Senhor quer me ensinar? Às vezes você precisa aprender a depender de Deus. Depender de Deus. De repente estava muito dependente do seu trabalho e Deus tirou para você depender só de Deus. Estava muito dependente de alguém, de alguma pessoa, e Deus afastou para você aprender. Não sei a sua história, não sei. Eu sei que aquilo que Deus nos permite passar, ele tem um plano, ele tem um projeto, ele tem um propósito, e alguma coisa você tem que aprender. A segunda lição que nós vemos aqui é que José, ele percebeu, quando ele diz assim, Deus tornou o mal em bem, Deus converteu em bênção. Então ele percebeu que toda a maldade que veio na vida dele ao longo dos anos, Deus estava sempre com ele, trabalhando, convertendo isso em bênção. Convertendo em bênção. Os irmãos queriam matar, e aí Deus trabalhou ali. E ele não foi assassinado, não foi morto, mas foi vendido. Tá? Ser vendido é muito melhor do que ser assassinado. Deus fez uma conversão ali. Virou escravo. E o Senhor estava com ele trabalhando nisso e colocou ele na casa de alguém que tem como que eu posso dizer? Que é honesto o suficiente para reconhecer as habilidades de José e para confiar em José e colocar ele como chefe da casa toda. Ou seja, ele virou escravo, sim, verdade. Mas Deus fez uma conversão ali e ele não foi escravo de um homem mau, de um homem cruel, não, mas de um homem que ajudou ele e que abençoou ele e que colocou ele numa posição de destaque. Depois, mais uma maldade, foi vendido, é verdade, mas Deus converteu isso e ele virou um tipo de líder, um tipo de guia dentro da prisão. Irmão, é muito importante aprender essa lição de observar e ver que Deus está trabalhando nos mínimos detalhes. Tá? De repente alguém precisa aí aprender a ser mais grato a Deus, a ter gratidão no coração e reconhecer que nas pequenas coisas Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Ele poderia chegar na prisão e ser torturado todo dia e ser jogado no canto até morrer de desgosto. Mas não, Deus trabalhou ali de maneira que ele ganhou a confiança, ele se tornou um chefe da prisão, um líder. Olha como que Deus ele faz as coisas, mesmo no meio da luta, da dificuldade, tem uma porta aberta, tem um escape, tem uma oportunidade, tem uma bênção esperando ali. Oh, glória! Você reconhece? Deus está trabalhando, mesmo em meio a essa prova, em meio a essa luta, essa enfermidade, seja o que for que você está passando, Deus está trabalhando.
Aleluia. Deus está trabalhando, convertendo todas as coisas ruins. Deus está convertendo, está desviando de você, né? Alguma coisa que vem contra você e Deus está desviando. Deus está dando livramento. Deus está dando vitória. Então, primeira lição é que Deus nos permite passar as coisas para que a gente possa aprender lições preciosas que vão ser úteis quando a promessa, quando o sonho se cumprir, se realizar, tá? Então pergunte para Deus: Senhor, o que eu tenho que aprender agora? O que eu tenho que aprender com essa dificuldade, com essa luta? Que quanto mais rápido você aprender, mais rápido você sai dela, tá? Segunda lição que nós temos com José é que Deus, ele está trabalhando. Ainda que a gente está na prova, na luta, na dificuldade, Deus está trabalhando, dando livramento, dando escape, dando uma porta, dando uma oportunidade, amenizando o seu sofrimento. E a terceira e última lição é que Deus, ele converte o mal em bênção multiplicada. Tá? Isso aqui é maravilhoso. Veja que José, ele recebeu maldade na sua vida. Ele foi muito prejudicado ao longo dos anos. É verdade. Só que quando ele é abençoado por Deus, ele é muito mais abençoado do que foi prejudicado. Você percebe isso? Tá? Ou seja, ele não saiu ali da prisão para voltar para a casa do seu pai, ser honrado diante do seu pai e virar o maior fazendeiro de Canaã. Não, ele virou governador do Egito, né? E ganhou autoridade no Egito e em todas as regiões, os países ao redor que vieram comprar comida do Egito. Então, se casou, teve filhos, toda a família veio para junto dele e reconheceu sua autoridade, sua exaltação. E o resto dos seus anos da sua vida, que foi a maior parte da sua vida, porque ele ainda era jovem quando virou governador, foi de bênção, foi de alegria, foi de fartura, foi de prosperidade. Então, Deus converte o mal em bênção, sim, só que multiplicado. Oh, glória! Multiplicado. Ou seja, Deus, ele vai pegar toda essa maldade que fizeram com você, toda essa maldade, todo esse prejuízo que você está passando, Deus, ele vai converter em bênçãos, tá? Vai converter em bênçãos, mas não é sinal de igual. Tá? Você sofreu durante um ano, então Deus vai te dar um ano de bênção. Não é sinal de igual não, filho. É sinal de vezes, é de multiplicação. Você sofreu durante um ano, Deus vai te dar 10 anos de bênção. Tá? O José sofreu durante uns 13 anos e Deus deu para ele mais de 50, 60, 70 anos, que ele morreu muito velho, farto de dias. Deus deu muito, multiplicou mais 5, 6 vezes mais a quantidade de tempo, de bênção, de prosperidade e fartura. Olha que maravilha! Então Deus, ele converte o mal em bênção, só que ele multiplica a bênção. Oh, glória! Eu não sei há quanto tempo você está sofrendo, mas eu sei que o tempo da bênção, da prosperidade, o tempo de paz, de bonança, de calmaria, de harmonia, o tempo de cantar será muito maior do que o tempo do sofrimento, da luta e da prova. Você crê assim? Em nome de Jesus? Então digita aqui nos comentários: eu creio, tá? E compartilha esse vídeo, devocional da manhã de hoje, com alguém e coloca a hashtag Acordei para Vencer. Acordei para vencer. Amém? Eu fico por aqui. Que Deus, ele abençoe sua vida, sua família e seu ministério, em nome de Jesus. Bom dia.